Amém? Atos capítulo 10, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Gostaria que você pudesse orar comigo nesse momento. Gostaria que você pudesse se entregar ao Senhor em oração. Gostaria que você pudesse abrir um caderno, anotar as coisas desse estudo. Afinal, é um estudo e a palavra de Deus, então, é digna de que nós possamos retê-la, e nem sempre isso é possível apenas com a memória. Então, se você tiver um celular e você quiser anotar, sendo um estudo tão importante para a igreja, é prerrogativa de todo membro reter o máximo possível, até mesmo para ofertar às outras pessoas. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, louvado seja a Tua glória, a Tua majestade na igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu Tua palavra, e agora o Senhor quer que essa palavra ecoe em nossos corações, que essa palavra transforme os nossos corações. Então, ó Deus, não nos permita nos tornarmos dispersos, endurecidos, desacreditados diante de uma palavra que é viva, é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza essa noite ao arrependimento, e de que Deus seja o que Deus é para os nossos corações, mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Que a palavra de Deus prevaleça sobre nossas tentativas de fugir dela, de crer do modo como convemos. Senhor, perdoa-nos, limpa o nosso coração, e neste culto de meio de semana, Senhor, num dia para tantos comum, um dia antes do fim de semana, Senhor, que esse culto seja o ponto central, Senhor, dessa semana que talvez possa ter sido cansativa e difícil. Que nesse culto o louvor a Deus em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, no poder do Espírito Santo, chegue aos céus, toque os céus, que nossos clamores adentrem o trono da graça, que venhamos a fazer como o Senhor disse em Hebreus, nós venhamos ser ousados e adentremos o trono e venhamos a colocar diante de Ti nossas petições, nossos desafios, nossos pecados. Conduza-nos, Senhor, propriamente na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Boa noite mais uma vez. É com muita alegria diante da igreja que nós estamos continuando algo que foi iniciado no início de 2019, que foi o estudo de Atos. Nós então tivemos um período onde trabalhamos também Hebreus na segunda metade, e agora retomamos o início do ano com Atos, o livro de Atos mais uma vez. O trecho que estaremos trabalhando hoje é Atos capítulo 10, observe aí, desde o verso 23 até o verso 48. Pode parecer um trecho excessivamente grande. Acontece que esse trecho traz uma narrativa e ela é conectada, então é muito difícil você simplesmente não tocar em alguns pontos que te levam a outros. Se houver uma necessidade de maiores esclarecimentos, certamente o Senhor nos abençoará, nos trazendo a oportunidade de rever algum tema na semana que vem quanto a esse mesmo trecho. Nós estaremos percebendo que o capítulo 10 e 11 do livro de Atos estabelece conceitos muito claros que foram divisores de água para a igreja
primitiva. Chamamos de igreja primitiva a igreja constituída no primeiro século e metade do segundo, a igreja que iniciou o processo para aquilo que nós temos hoje, principalmente enquanto escritura, o cânon, os livros sagrados se fecham ali no primeiro século mesmo, com o Apocalipse escrito até o fim do primeiro século, e no segundo século nós já temos os reflexos dessa geração apostólica evidentes em pessoas como Clemente, Policarpo, Irineu, que são pais importantes para a igreja. Porém, o nosso evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, ele fica muito evidente, muito claro na era apostólica, e é ali que ele se estabelece e estamenta. Atos 10, do 24 ao 34, nos trará uma mensagem, e eu gostaria que você que anota possa deixar aí claro que do verso 24 ao verso 34 nós trabalharemos o Deus que não tem favoritos. Do verso 35 ao verso 43 nós estaremos diante da pregação de Pedro na casa de Cornélio, o Evangelho da Paz. Do verso 44 até o verso 48, estaremos falando da pessoa do Espírito Santo. Como você pode observar nessa divisão, nós temos a Trindade em pleno desenvolvimento e ação no livro de Atos, aqui no capítulo 10. Os temas que vamos tratar são temas bem difíceis para lidar até hoje com a igreja. Nós vamos ver aspectos que até hoje dividem a igreja, e vamos ver a relevância no primeiro século e hoje também. Antes de mais nada, como um exórdio, uma abertura, eu gostaria de mencionar alguns versículos anteriores. Um deles é Atos 10, 19. Se você puder observar, existe uma fala aqui muito interessante em Atos 10, 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão essa que nós tratamos na semana anterior, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Que interessante. Pedro está meditando. Sabe o que significa isso? Ele está considerando em sua própria mente aquilo que foi aquela visão fantástica: o lençol, os animais impuros, Deus falando, mata e come 3 vezes, Pedro se negando 2 vezes, na terceira não é dito que ele se nega, mas a gente imagina que ele deva no mínimo ter ficado alerta quanto ao que iria acontecer. Enquanto ele está considerando aquilo, pensando o que viria a ser isso, o Espírito Santo, durante a sua meditação, lhe disse: olha, tem homens que estão aí e eu os enviei. Diferente de Ananias, no capítulo 9, Ananias teve uma visão, Paulo, outra visão. Diferente desse modo com o qual Deus trabalhou e falou no capítulo 9, aqui no capítulo 10, verso 19, Deus fala no íntimo de Pedro, lá dentro. Não é ouvida uma voz externa, não é vista uma luz, e nem uma aparição, e nem algo fantasticamente visível. Não, Deus fala com ele em sua meditação. Isso já aconteceu com qualquer cristão genuinamente convertido. A gente sente que alguma coisa que a gente está pensando e considerado a fazer não é meramente humano. Existe algo ali. É uma situação da qual qualquer um que tenha o Espírito de Deus habitando dentro de si já foi levado a pedir perdão, a perdoar ou a considerar determinado trecho da Bíblia mais do que a outros naquele momento, e então aquele momento é inigualável. O Espírito Santo fala com o seu íntimo. Por que é importante ressaltar isso aqui? Para que não venhamos a achar que Deus só fala no livro de Atos por coisas extraordinárias. Aqui no momento de meditação, Deus fala no íntimo do coração de Pedro, na compreensão dele de que esses homens eram enviados por Deus. As considerações que o Espírito Santo faz no coração, ou na mente, ou nesse núcleo da alma, eles também são considerações que perpassam momentos onde você está considerando o que Deus falou. Você está considerando e pensando, e o Espírito Santo está agindo e falando no seu íntimo também. Por que isso é importante? Você repare que a fala que o Espírito Santo dá a Pedro nesse momento de consideração é: porque eu os enviei. Está escrito aí. O Espírito Santo assume claramente de que o envio daqueles
3 homens que Cornélio, o centurião, mandou, não era de Cornélio. Deus estava naquele trabalho. O Espírito Santo está dizendo: eu o enviei. Deus está no controle. O Espírito Santo está no controle da situação. É importante relatar isso aqui. Quem mandou que os caras viessem foi o Cornélio, mas o Espírito Santo assume dizendo assim: que fui eu que enviei. De um modo maravilhoso, Deus está por detrás de todas as nossas ações, quer seja retendo o mal, quer seja produzindo o bem objetivo, quer seja diminuindo a intenção maligna daqueles que viriam com todas as forças, quer seja indo na direção dos propósitos dele, na objetividade, na efetivação dos propósitos. O verso 19 é significativo, o Espírito Santo falando no íntimo de Pedro. E a partir do verso 24, nós temos a condução desse primeiro aspecto. Deus não tem favoritos, Deus não tem os que Ele gosta mais, Deus não tem o top de Deus. E é aí que a gente vai começar a discorrer. Pedro segue com aqueles homens até onde está o Cornélio. Você vê no verso 24, que no dia seguinte, após hospedá-los, o apóstolo Pedro vai até Cesareia. E Cornélio está esperando por ele. Cornélio reuniu parentes, Cornélio reuniu muita gente, né? Pedro encontra um grupo de muitas pessoas. Verso 27 fala que muitos estavam reunidos ali. Pedro encontra esses muitos e Cornélio tem uma atitude que é muito clara e muito evidente, que é uma atitude de alguém que tem um conhecimento muito reduzido acerca do Deus de Israel. Cornélio se lança aos pés de Pedro e o adora. Olha que interessante. Cornélio é temente a Deus, e a gente viu semana passada que Cornélio não era salvo. Embora as suas realidades e ações produzissem certo bem ao próximo, ainda assim aquilo não lhe trazia salvação. A bondade relacional de Cornélio não tornava ele justo diante de Deus. E é aqui que nós temos um ponto significativo. Cornélio sabe bem pouco sobre Deus. Ele sabe bem pouco sobre o Deus de Israel. Qualquer israelita sabe que não se deve prostrar-se e adorar um homem. Temos nos evangelhos clara certeza de que Jesus não era homem apenas, porque Tomé, diante da sua incredulidade e posterior credulidade, adorou Jesus Cristo, humilhando-se diante dele. Nesse ponto aqui, também há algo importante. A gente ainda está abrindo, a gente ainda está desdobrando o texto, mas existe algo também importante. Cornélio não somente tem uma ignorância quanto à pessoa de Pedro, ele não somente é ignorante quanto à realidade espiritual de que Pedro é um homem, ele também está reverente. Se por um lado nós podemos certamente afirmar que Cornélio é ignorante, por um outro, Cornélio teme, Cornélio está reverente, Cornélio sabe que alguma coisa diferente há nisso tudo. Cornélio, ele está trêmulo diante da possibilidade de receber de Deus uma mensagem, do Deus que ele ainda não conhece no seu íntimo. E isso é importante? Sim. Eu escolhi esse trecho como abertura justamente porque Cornélio está completamente aberto a ouvir o que vai ouvir. Ele se prostra diante de Pedro, ele adora Pedro. O verso 26, parte B, você observe, Pedro fala: levanta que eu também sou homem. Não é isso não, né? É o que o anjo fala para João, quando João acha que está falando com alguma coisa que é fora é uma divindade. Lá no final de Apocalipse, o anjo fala: levanta porque eu sou conservo teu. E Pedro fala: ó, levanta, eu sou homem, você não deve fazer isso. Essa atitude de Cornélio, os comentaristas bíblicos, Craig S. Keenan, no seu comentário histórico, ele fala assim: olha, isso era típico de um pagão. O pagão, ele era acostumado a se prostrar às imagens. Os deuses gregos eram todos homens, visualmente eram homens. Então ele estava acostumado a, quando algo era desse nível extraordinário, se prostrar. Mostra aqui que, embora houvesse temor dado por Deus, a ideia da existência de Deus na vida de Cornélio era um temor ignorante. Ele ignorava a natureza de Deus, mas ele estava temendo, ele tinha respeito genuíno. Quando nós respeitamos pessoas, as ouvimos diferente de quando não as respeitamos. Verdade seja dita,
quando eu estou diante de uma pessoa que eu não respeito, como é que é a minha atitude? Eu ouço como quem não ouve. Eu faço tá bom, tudo bem, pode falar. Mas quando eu estou diante de uma pessoa a quem eu referendo, a quem eu respeito, o meu ouvir é diferente. Esse é algo importante aqui, que Paulo nos traz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, eu anotei aqui, você anota a referência para a gente não perder a passada, mas tem um elogio que Paulo faz à igreja de Tessalônica que eu nunca esqueci, e que muito me pegou numa época de frieza espiritual, numa época onde eu estava ouvindo as pregações, você já teve essa época, né? Você estava ouvindo as pregações, não fazia muita diferença se você estivesse ouvindo a pregação ou o discurso político. Às vezes nós estamos em estados de frieza espiritual e as palavras não entram no nosso coração porque nós não estamos de fato cultivando saúde espiritual para ouvi-las. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, que ele elogia a postura dos Tessalonicenses. E Paulo fala assim: porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste, a recebeste, não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus. Se não a epístola onde Paulo mais elogia, ou nem sequer menciona um erro absurdo ou tangível, é a epístola aos Tessalonicenses. E o primeiro grande elogio que Paulo faz é, além deles serem imitadores, eles ouviram Paulo como quem está ouvindo o que Deus está enviando para eles. Lhe pergunto, como tu ouve essa noite? Não, já ouvi o pastor André muitas vezes já. Sim, talvez vai ouvir mais algumas. A pergunta é: você está ouvindo o pastor André? Ou você está diante da palavra de Deus? É muito perceptível ali no verso 33, ao qual você possa olhar também. Dê uma olhada no verso 33, achou? Achou? Olha quando Cornélio está pedindo que Pedro fale o que Pedro veio falar. Lê comigo em voz alta. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Nossa! Ele está em uma disposição clara de que Deus vai falar comigo nessa palavra. Agora, como nós estamos nessa quinta-feira, diz muito sobre o que de fato vai acontecer no final desse culto, ou no final desse culto para você. O povo de Israel, diz o autor de Hebreus, ouviu, mas não ouviu com fé, e ao não ouvir com fé, não reteve, e ao não reter, não teve esperança, e morreu no deserto. Nós precisamos ouvir como quem ouve a voz de Deus quando a palavra de Deus é pregada. Essa é a disposição correta de coração. E Cornélio estava sendo colocado ali diante de Deus, estava colocando em Cornélio a disposição correta de coração. E eu peço como pregador que Deus coloque em você e em mim, que também quando prego ouço as palavras que prego, a disposição correta em ouvir, o coração no lugar certo. Dito desta forma e com essa posição correta, é que Pedro vai apontar o primeiro grande significado da situação que envolve Cornélio, Pedro, o lençol e tudo mais que Deus está querendo falar. Pedro vai afirmar ali no verso 27, quando ele está às portas da casa de Cornélio, e todos sabem que um judeu não entraria na casa de um gentil. Os gentios tinham costumes completamente diferentes dos judeus, costumes alimentares, costumes de vestimento. Alguns gentios inclusive usavam roupas transparentes. Era comum que os gregos treinassem seus exercícios físicos sem roupa, era comum a ausência de roupa, comidas que eram consideradas imundas por judeus, e não eram poucas as que os judeus consideravam imundas. Então Pedro estaria entrando em um ambiente que é completamente contrário a toda a sua tradição e compreensão de correção, de certo, de justo. E ele já se antecipa dizendo, falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele. Andar está perto, ou até entrar.
mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pedro está antecipando os bochichos. Ele é judeu, ele está entrando aqui. Pedro está antecipando os bochichos dos seus companheiros. Ele trouxe 6 colegas de Jope que vieram com ele. Pedro está antecipando a mentalidade das pessoas sobre o que ele iria fazer naquele momento. E ele está, obviamente, dizendo aquilo que Deus mandou ele dizer. E não é só isso não. Se você olhar o verso 34 e 35, Pedro começa a falar, a gente vai visitar já já o discurso de Pedro. Ele diz: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Existe aqui a clara certeza em Pedro de que Deus não tem favoritos. Caso você não saiba, a palavra parcialidade aqui, a palavra grega usada para parcialidade aqui, ela é mais aplicável no contexto de favoritismo. Deus não tem os seus especiais. Deus não tem aqueles que são mais limpos ou melhores para serem aceitos. Deus não tem favoritos. O que nós estamos falando, ou do que nós estamos falando? Se Deus não tem seus favoritos, e se Deus não age com parcialidade, qual é a questão dos judeus então? O que tipo de coisa motiva a separação que os judeus tinham em relação aos outros povos? Talvez você vai dizer, a lei de Moisés. A lei de Moisés trazia claras separações entre o que o povo de Deus podia comer e o que os outros povos podiam. Sim, traz. A lei de Deus também traz clara separação sobre se casar ou não, e se casar só com o povo, entre o povo de Deus mesmo, não fazer casamentos mistos. Sim. Mas em Êxodo 22, 21, também é dito por Moisés de que peregrinos estrangeiros deveriam ser tratados com misericórdia e amor, porque peregrino também foste no Egito. É assim que Moisés fala para o povo: nunca maltratamento. Talvez você vai levar, Jericó, Ai, e os cananeus. Se você ler com mais apuro, vai perceber que os povos com os quais os israelenses tiveram que lutar, vencer e exterminar, nunca foram por conta da própria terra. Você quer ver um exemplo? Jericó foi habitada pelos israelenses? A cidade foi habitada? Não, foi até amaldiçoada. Eles não foram alvo de habitação. Deus usou o povo de Israel para exercer seu juízo contra nações malignas, nações violentas, nações pecaminosas. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Sim, um dos modos como Deus exerceu a sua justiça foi exterminando de Sodoma e Gomorra, mas também usou Israel para acabar com cidades pagãs. Logo, não é sobre ódio a pessoas de que Deus não gosta, é sobre Deus exercer o seu juízo do modo como bem lhe cabe. Da mesma forma que Deus exerceu misericórdia em Nínive, enviando Jonas. Deus é bom e justo. A prostituta Raabe, em Jericó, disse claramente de que era ouvido de todos os povos de que o povo de Israel estava vindo e que o Deus deles havia feito algo terrível com os egípcios. Era sabido de que um grande e poderoso Deus estava na frente daquele povo, mas não havia disposição interna para que eles se dobrassem diante de Deus. Do que estamos falando então? Se Deus não é parcial, se Deus não gosta mais de uns do que de outros, do que se trata então o problema de Pedro, ou o problema das pessoas que naquele tempo faziam essa separação? É um problema que não é de ordem meramente religiosa, mas de ordem racial. Quando nós estamos falando sobre o fato de que nós somos os cristãos dessa igreja, e aí Deus tem várias igrejas, e tem gente em todo o mundo cultuando Jesus, invariavelmente você encontra pessoas que às vezes discursam falando: aquilo é uma igrejinha, aquilo nem é igreja. Eu não estou falando com isso de falsas igrejas, as quais não pregam o evangelho e logo são falsas igrejas. Eu não estou falando das falsas igrejas, eu estou falando de gente diferente de você. Eu estou falando de gente que usa véu e você não. Eu estou falando de gente que tem costumes e hábitos que são completamente distintos e é crente igual a você. E o olhar?
Já fica assim, né? Eu estou falando de quando você se converte e olha para o pessoal que não se converteu como se fosse lixo. Não sabe, se fosse salvo saberia. Já fez isso? Eu já. Acho que eu sou o pastor mais contador de pecado pessoal, né? Que você não vê vídeos com o pastor falando, eu já fiz. Não, eu já. Então, um monte de vídeo meu que eu já fiz, né? Até o final da minha jornada, eu já fiz tudo, então estou todo errado, né? Já quebrei todas as leis. Mas eu já. Quando eu comecei a descobrir as doutrinas do Senhor, e eu olhava para cristãos que continuavam dentro de um jugo pesado de falsas fés, eu olhava com superioridade. Talvez você não tenha coragem de afirmar, mas já tenha feito. A superioridade mora no coração do homem caído. Nós olhamos para alguém que não sabe o que a gente sabe, o que a gente faz? Não precisa ser crente e não precisa ser não crente. Somos superiores quando olhamos alguém que não consegue o que a gente consegue, que não tem o que a gente tem, que não faz o que a gente faz, que não está onde a gente está. Imagine o povo de Israel. Recebeu as alianças, a palavra, a revelação. Sabe o que eles pensaram? Bom, Deus revelou isso para a gente. Se não revelou para vocês, alguma coisa tem na gente. Nós somos os puros. Olha o que Deus fez. E esse desenvolvimento de pensamento tornou o povo de Israel não somente aqueles que de fato a qual Deus revelou a sua graça, mas aqueles que se achavam diante da revelação. Nosso problema continua sendo um problema de Pedro. Como é que Deus, vou usar um termo aqui, né? Coloquialzão. Como é que Deus quebra as pernas do apóstolo? Falando que Deus não tem preferidos, Pedro. Você vai lá, você vai na casa daquele que certamente vão te questionar porque você entrou lá, mas eu quero que você entre. Como Jonas, que perdeu sua credibilidade. Talvez eu não tenha entrado nos sermões de Jonas dentro de todos os aspectos possíveis, porque o sermão da noite de domingo tem abrangências que às vezes não são possíveis serem tocadas. Mas Jonas, em Reis, havia profetizado de que Deus restauraria Israel e colocaria suas possessões nos lugares mais largos possíveis, inclusive lugares onde assírios teriam tomado e que agora perderiam. Ao Jonas ser enviado para pregar em Nínive, ele estaria fazendo um contrassenso daquilo que ele havia pregado. Se antes ele dizia, Deus vai passar por cima aí, ó, tu vai ver, vai tomar tudo de volta, agora ele está indo no povo inimigo para profetizar salvação e bênção para eles. Nosso problema de superioridade gera nosso problema racial, gera nosso problema cultural. Nós acreditamos que, de fato, por recebermos algo, nos tornamos superiores a quem não recebeu. Pois, você já deve ter conhecido gente de matiz calvinista que fala assim, isso é coisa de não eleito. O que você faz com uma pessoa dessa? Ele é quase tão escolhido quanto o povo de Israel nesse sentido, né? Ele olha para os outros e fala, os gentios estão ali e o escolhido está aqui. Você acha mesmo que isso é um problema de Deus? Isso é um problema do nosso coração, que logo que recebe, se apropria como se não tivesse recebido e toma como se tivesse produzido para si mesmo. Essa é a nossa realidade de superioridade. Recebemos e tão logo recebemos, nos tornamos maiores do que aquele que nos deu. Tim Keller fala algo fantástico em um de seus livros sobre misericórdia, justiça, e ele fala assim: no Pentecostes, a primeira pregação do Evangelho aconteceu em todos os idiomas, mostrando que nenhuma cultura é a cultura certa. Nenhuma cultura é a cultura superior. Abraão foi retirado de seu povo, certo? E não foi chamado para abraçar nenhuma cultura. E isso nos traz a ideia de que Deus não nos chama de nossa cultura para se afastar da nossa cultura, mas como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, abandonar os ídolos de nossa cultura. Deus não nos manda mudar a roupa, mas abandonar os ídolos de
de nossas roupas. Deus não nos manda sair de tudo que nós somos e fazemos, mas nos manda abandonar todo tipo de idolatria no qual envolvemos ou nos envolvemos em nossa cultura. Se por um lado alguns dizem, Deus quer que a gente redima a cultura. Olha, redimir a cultura é algo muito amplo, né? É como se você pegasse a cultura toda, passasse pelo Evangelho e ela saísse pura. Isso é impossível. Mas quando Deus nos chama, Ele não nos chama para romper com a nossa cultura. Tanto é que Apocalipse vai falar que Deus, o Evangelho de Deus, Apocalipse 14, vai dizer que o Evangelho de Deus foi entregue a todo o povo, nação e língua sobre a face da terra. Deus não está disposto a anular as culturas que Ele mesmo deu ao homem capacidade de criar. O homem cria cultura, cria língua, cria música, cria roupa, cabelo, penteado, vou ser até mais ousado, brincos, tatuagens, piercings. O homem cuida dessas coisas porque é culturalmente capaz de concebê-las, mas elas não são em si puras ou impuras, a não ser pelo fato daquele que as produz torná-las assim. E diante dessa fala, Pedro se vê numa situação cultural racial, onde ele já entra, distribuindo falas, olha, eu sei que vocês estão olhando que eu estou entrando, eu sou judeu, mas eu ouvi dizer, e ele não está falando só para ele, deixa bem claro, ele está falando também para os caras que vieram com ele de Jope, os da circuncisão, os camaradas que eram judeus messiânicos convertidos, e ele falou, olha, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, e ele está falando isso para os da casa de Cornélio, ele está falando isso para o pessoal que veio com ele, e eu não brinco não, ele deve estar falando isso para ele também. Ele está falando, eu sei que Deus não faz acepção de cultura, então eu vou entrar. Entrei. Nesse ponto, todos nós podemos nos questionar essa noite, já passando para a segunda metade do sermão. Que tipo de coisa guardamos em nossos corações que nos fazem sentir ou nos ver maiores, superiores a outros? Quando você aprende algo, quando você aprende uma doutrina maravilhosa da parte de Deus, você se sente maior em estatura espiritual do que a pessoa que não aprendeu? Como você reage quando recebe de Deus um passo a mais na sua jornada? Desse modo, Pedro faz uma belíssima citação de Miqueias capítulo 6, verso 8, ali no verso 35, ele diz assim, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Isso é uma citação reduzida de Miqueias 6,8, que diz assim, o que Deus espera de nós, que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente diante do Senhor. Isso parece traduzir muito bem o espírito da realidade de Cornélio. Ele pratica a justiça, ele ama a misericórdia, ele anda humildemente diante do Senhor, mas ele tem uma ignorância completa quanto ao Deus de Israel. Ele está fazendo algo certo, não apontando para a coisa certa. Paulo Brasil, pregador, difícil de não pregar em algum texto. Se você quiser um texto que você nunca viu pregado, vai até o Paulo Brasil. Levítico 17, está indo lá, Paulo Brasil tem. E eu fui procurar ver o que ele dizia sobre isso. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, Cornélio fazia o bem, mas não conseguia demonstrar Deus para os outros. Caso você tenha observado em Atos 10, Cornélio é exaltado pelo bem que faz. Cornélio é o benfeitor, Cornélio é homem bom, Cornélio é bom para o povo, Cornélio dá esmolas, mas Deus não está citado nas esmolas. As esmolas apontam para Cornélio, mas não apontam para Deus. E Paulo Brasil fala o seguinte, Deus quer mudar e transformar um Cornélio que dá esmolas e é louvado por isso, para um Cornélio que reconhece quem é o grande benfeitor, o único. Será que a gente realmente muda tanto ao ponto de nunca mais cometer o pecado da superioridade? Será que hoje nós poderíamos traduzir se alguém é salvo ou não por ter cometido ou não superioridades ou não após sua conversão? Vá comigo, marcando Atos, mas vá comigo a Gálatas, onde nós temos uma situação muito interessante acontecendo com o próprio apóstolo Pedro.
Gálatas 2,14 traz uma situação idêntica, só que uma situação idêntica e vexaminosa para Pedro. Gálatas, a epístola aos Gálatas, capítulo 2, verso 14, começa no verso 11, assim o apóstolo Paulo dizendo: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhes face a face. Cefas é Pedro, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de Deus: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Pedro, 14 anos, 15 anos depois, Pedro está fazendo algo que ele havia pregado para não fazer, que é separar as pessoas racialmente. Ele está cometendo aqui preconceito racial. Sim, um cristão convertido. Sim, um apóstolo cometendo preconceito racial. Claro, como hoje os que têm sobre negros, ou na Índia, as castas que ainda sobrevivem dentro da tradição, ainda que forem abolidas pelo Estado. Sim, preconceito racial da parte de um apóstolo. Puxa vida, ele não devia crer em Deus, cria. Mas era pecado, como ainda é pecado, quando discriminamos as pessoas ao nosso redor, por quaisquer aspectos. Paulo disse uma expressão aqui muito valiosa. Ele falou assim: porque ele não agia conforme o Evangelho. Olha que lindo isso. Ele coloca o Evangelho como o esmagador das diferenças de classe, cor e tudo mais. O Evangelho se sobrepõe soberanamente a qualquer tentativa humana de fazer com que a abolição de classes acabe. Você deveria saber, acredito que deveria saber, que no Império Romano, César tentou diminuir, minimizar os confrontos entre judeus e gentios romanos, gentios helênicos. O que os Césares faziam? Eles pegavam e tentavam misturar as coisas. Permitia a sinagoga, mas montar o teatro. Eles permitiam coisas do lado de outras. Cesareia era uma cidade mista, mas que tinha um índice de confronto religioso absurdo. Os Césares, ou seja, os imperadores romanos, tentaram várias vezes diminuir isso, trazendo aspectos aglutinadores. Às vezes permitiam, por exemplo, que os judeus tinham suas festas. Os judeus sempre tiveram concessões assim, mas nada disso aplacava a diferença que eles tinham. O Evangelho foi o único capaz de colocar dois homens como esses à mesa. E continua sendo o único capaz de fazer com que negros e brancos olhem-se e se amem mutuamente sem diferença alguma. É o único capaz de fazer com que homens e mulheres abandonem suas rixas pessoais, e nem machismo e nem feminismo. O Evangelho que serve o outro, ao invés de tomar o direito para si. O Evangelho que aponta para a realidade de que eu fui posto nesse mundo para servi-lo como escravo. E isso abole qualquer diferença. O único capaz de unir as pessoas, Efésios capítulo 2, derrubando o muro de separação, é o Evangelho. Só ele. Nenhuma proposta política vai conseguir isso, só o Evangelho. Avançando no estudo, voltamos a Atos. E Cornélio, que havia citado no capítulo 10, do verso 30 até o verso 32, a sua visão, a visão onde um anjo lhe aparecia dizendo de que viria a seu encontro, iria para ser chamado Pedro, e Pedro teria coisas para ser ditas. Então Pedro começa a dizer, verso 34, parte B: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade.
Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Isso é chamado exórdio no discurso, é uma abertura, é um preâmbulo, é uma apresentação de um discurso maior. E ele começa, ele usou aqui uma oratória comum ao seu tempo, e ele começa aplicando o conceito de evangelho da paz. Você encontrou aí? Evangelho da paz. Ele fala desse evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, onde ele coloca Deus, evangelho da paz e por meio de Jesus Cristo. A afirmação é mista. Pedro está citando dois textos bíblicos. Ele está citando Salmo 107, verso 20, que diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e Isaías 52, 7, os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz. Ele juntou duas posições. Mas aí você vai dizer, o que Pedro está fazendo? Pedro está dizendo algo que muitas vezes é ignorado quando pregamos o evangelho. Pedro está dizendo que o evangelho é o cumprimento de promessas proféticas feitas antes dele acontecer na pessoa de Jesus e na encarnação de Jesus. Pedro está dizendo que o evangelho não é somente, e isso já é grandioso, a ideia de que Jesus morre e ressuscita e vem em tempo. Mas Pedro está dizendo, olha, o que eu vou contar acerca de Jesus é algo que aponta para profecias que foram feitas anteriormente à vinda dele. Pedro está gerando uma conexão com o passado. Às vezes nós pregamos o evangelho assim. O evangelho de Jesus é que o homem é mau, e por ser mau, ele precisa de salvação. E porque ele precisa de salvação, veio Jesus. Faz sentido. Mas o evangelho é o cumprimento de afirmações que Deus fez por milênios, de que viria um homem, um rei, e ele traria à terra paz e espada. Ele traria à terra a reconciliação aos filhos de Deus e traria o juízo aos rebeldes. Esse rei havia sido indicado a partir de um rei de Israel chamado Davi. Esse rei Davi apontava para aquele grande rei que viria 1000 anos depois, nascido de uma virgem, que foi crescido na Judéia, mais precisamente em Nazaré, e depois fez seu ministério em todo Israel. Ele foi morto, como diz Pedro em seus discursos, pelos líderes judeus. Foi torturado, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E apareceu aos seus escolhidos, é isso que ele usa aqui como expressão. Ele não apareceu para todo mundo, ele apareceu para aqueles que havia escolhido que apareceriam. A aparição de Jesus ser seletista é muito importante para o evangelho, porque ele apareceu para aqueles a quem já anteriormente havia construído um ministério, uma relação de reino e vida. Algumas pessoas dizem, por que ele não entrou na cidade e foi aparecendo? Se Jesus entrasse na cidade e fosse aparecendo, ele daria àquelas pessoas o que elas haviam pedido a ele antes: mostra-nos um sinal. Então ele entraria, todo mundo veria que não é um fantasma, e agora nós cremos. Não, a crença em Jesus, ela precisa ser por fé, e bem-aventurado, diz ele, os que não viram e creram. Todo o evangelho é muito bem construído, e toda a narrativa de Jesus é muito bem estabelecida na ideia de que nós somos bem-aventurados não porque vimos, mas porque cremos nas promessas. Pedro insiste então de que Jesus e o seu evangelho são os cumprimentos de uma mensagem anterior à encarnação de Jesus, anterior à vinda dele na terra. 2 Coríntios capítulo 5, 18, Paulo afirma que esse evangelho é o evangelho da reconciliação, e por isso é o evangelho da paz. Ele reconcilia Deus e os homens, ele une novamente Deus e os homens. Capítulo 10, verso 37, ele vai iniciar com: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Podemos afirmar aqui talvez de que tenha sido Filipe que evangelizou aquela região, e talvez Jesus fosse mais ou menos conhecido. Podemos imaginar talvez que o relato sobre a morte de Jesus não tenha sido algo tão anônimo assim, que o crescimento dos discípulos possa ter alterado um pouco essa visibilidade.
O vocês sabem não aponta precisamente para vocês sabem e guardam no coração, mas vocês têm um conhecimento médio de que coisas como essa aconteceram. E o verso 38 traz uma palavra no grego que tem uma importância para esse texto enorme. Ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A expressão usada é similar ao que é escrito sobre Cornélio. A palavra em grego é que Jesus era um benfeitor. Essa palavra era utilizada para pessoas que faziam notórias bondades públicas, notórias ações públicas de bondade. Pedro está contrastando nitidamente aquilo que se diz de Cornélio, aquilo que se diz de Jesus e o que ele vai ouvir de Jesus agora. Observe, 39, 40 e 41. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Jesus não era só o benfeitor, porque Cornélio também era um benfeitor. Jesus era um benfeitor que foi morto como um malfeitor. Isso gera uma contradição lógica, porque ninguém bom como Jesus morreria como alguém mau. Ninguém seria pregado no madeiro se fosse um benfeitor. Por isso o evangelho, ele não é recebido prioritariamente porque tu entendeu ele, porque você creu sim, não porque você juntou os fatos e falou, entendi, isso aqui, com isso dá nisso. Não. Quando Cornélio ouviu aquilo, a lógica era, peraí, se ele era um benfeitor, ele não podia ter morrido como um malfeitor. Mas ele continua, e ele ressuscitou, foi visto por nós e comeu. A crença era de que um espírito, um fantasma, não comeria. A citação de Pedro, ele comeu conosco, é para dizer assim, é gente mesmo, ele é vivo, ele é real, ele não é um fantasma. Até esse ponto, a morte vergonhosa de Jesus, a aparição aos escolhidos, elas são fortes, mas o desfecho, que é o verso 43, esse é o desfecho, é o final, né? Precedido de que Jesus é juiz de vivos e mortos, significa que ele é juiz de quem estava ali ouvindo aquela mensagem e de quem já morreu e nunca ouviu aquela mensagem, ou pelo menos não ouviu daquela forma. Dele todos os profetas dão testemunho. Repare, ele mais uma vez vai citar que Jesus, ele é um apontamento profético, de que por meio de seu nome, todo que nele crê, receba remissão dos pecados. Aqui é a afirmação central que aponta para os homens. Jesus, o juiz, o Senhor de todos os homens, ele oferece perdão e pagamento pelos pecados. Qual é a diferença de perdão de pecados para remissão de pecados? Perdoar pecados é deixar que esses pecados não sejam mais levados em conta. Remissão de pecados inclui o pagamento pelos pecados. Inclui que ele não somente perdoa, mas paga pelo seu pecado pessoal. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre uma temática interessante, a ideia de culpa real e culpa psicológica. Podemos estar psicologicamente culpados com algo que nem fizemos, mas com Jesus é diferente. Mesmo que você não se sinta psicologicamente culpado por algo, o fato de ter sido feito imagem e semelhança de Deus, e de com a imagem e semelhança de Deus, você sair por aí fazendo o que você quer, é uma grande afronta. E novamente, remontando a uma analogia que eu fiz com alguns irmãos com os quais tive a oportunidade essa semana, imagine se alguém vestisse o seu corpo, sim, colocasse um tipo de máscara e rosto e cabelo que ficasse você, e fosse para a rua, e roubasse,
e matasse, passasse cheque sem fundo e voltasse, e alguém dissesse: olha o que você fez, olha o que você fez, e você diria o quê? Não, eu não fiz isso. Quando Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, Ele não tirou. O homem caído ainda é imagem e semelhança. E como uma irmã mesmo disse para mim, apontando para essa conversa que tivemos sobre isso, você já viu que as pessoas dizem: se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? Já ouviu essa fala? Quem é que pratica o mal? O homem, imagem, semelhança de Deus. Isso confunde, isso impacta. É necessário de que Deus extermine os rebeldes, porque o nome dele está na sua criação. É necessário de que Deus mande os rebeldes para o inferno, porque eles estão dizendo com seus corpos de que Deus é mau, de que Deus é sujo, de que Deus não presta. A nossa confusão com o problema do mal, o problema lógico do mal, é que nós não percebemos, mas nós fomos criados parecidos com Ele, e saímos pela rua praticando todo tipo de imoralidade e sujeira com o nome dele estampado. É necessário que Ele extermine os rebeldes. É necessário que Ele acabe com aqueles que confundem a imagem dele para o universo. É necessário que Ele destrua os que se passam por Ele, mas não são dele. E o que Jesus veio fazer? Resgatar o homem. Ele veio resgatar a imagem de Deus no homem. Ele é o novo Adão. Ele é a nova criação de Deus. E em Jesus Cristo os homens são recriados à imagem de Deus. Em Jesus Cristo eles conseguem de fato, ainda sendo pecadores, terem seus pecados pagos, remidos por Jesus. Por isso ter Jesus, ter salvação em Jesus, é não somente ter a imagem certa de Deus andando por aí, mas é ser resgatado da culpa real que nos abate. Nós somos realmente culpados, e ainda que você não se sinta culpado, isso não tira a sua culpa. Mas eu espero que com a pregação do Evangelho, também a culpa psicológica venha sobre você, aquela que te aflige a mente e te faz lembrar tudo que você fez enquanto imagem de Deus, há 10, há 5 meses, há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos. Você andava como hoje, com a imagem de Deus, pecando. É necessário que os rebeldes sejam exterminados, para que o nome de Deus não seja tomado em vão. Deus bom, Deus limpo, Deus grandioso, que deu tudo ao homem. E para terminar, dito isso, nem mesmo o Evangelho mal acaba de ser pregado, o Espírito Santo vem, toma todo mundo que estava ali, e eles começam a falar em línguas, e a língua aqui é claramente língua de povos, língua de nações, língua de outros, e aí a surpresa é enorme. Talvez você vai falar: uau, isso acontece o tempo todo no livro de Atos, tem alguém falando em língua. Tem não, tem 3 vezes só, e ela tem 3 propósitos muito evidentes. No primeiro advento, em Atos capítulo 2 verso 4, quando o Espírito Santo é derramado pela primeira vez, o Evangelho é pregado resolvendo a maldição de Babel. Em Babel as línguas foram confundidas, no Pentecostes as línguas foram redimidas. As pessoas falaram as grandezas de Deus em seus povos e culturas e suas línguas. Em Atos capítulo 2 verso 4, Deus estava ali mostrando de que o Evangelho de todos os povos seria pregado. Em Atos 10:46, as línguas caem sobre gentios, significando de que também aos gentios o Espírito Santo e a salvação havia sido ofertado. Em Atos 19:6, Paulo prega a pessoas que não ouviram a pregação de Jesus, mas a de João Batista, demonstrando que o Espírito Santo também cai sobre aqueles que não estavam diante da exposição do Evangelho pessoal de Jesus. Nessas 3 colocações, nós não estamos diante de que todas as vezes onde pessoas são salvas,
línguas aparecem, mas de que Deus está salvando todas as pessoas. E as 3 aparições do Espírito Santo com manifestações de línguas indicam a totalidade da abrangência do Evangelho a judeus, a anteriores à pregação de Jesus, discípulos de João Batista, Atos 19:6, e a pessoas que não eram judeus e que estavam fora da aliança, todos com um propósito. Qualquer afirmação que leve a crer de que somente quando a gente fala em línguas é que se converte, é completamente errônea e foge completamente da teologia bíblica e fica bem diferente daquilo que as Escrituras ensinam. Lendo para terminar, 44, 48, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui um princípio elementar das Escrituras é estabelecido, ou pelo menos claramente evidenciado: pregação, conversão, Espírito Santo, batismo. Não batiza antes de converter. Deixa esse negócio. Não tem criança aqui. Eu já vi gente confirmando batismo de criança com base nesse texto. Você não encontra criança aqui. Não é nenhuma afirmação que infira que há criança sendo batizada. É impossível que você faça essa afirmação. Mas é pregação, crença, né? Conversão, Espírito Santo ali derramado, batismo. Primeira coisa que Pedro, quando viu aquilo acontecendo, tem que batizar esse povo. Salvou. O povo foi salvo. Considerações finais. O Evangelho de Jesus Cristo é o único capaz de eliminar qualquer diferença racial, de dinheiro, de status, eliminar o ponto de que isso não é mais relevante para nós. É o único capaz de fazer pessoas sentar-se uma do lado da outra e olhando-se miseravelmente como são, miseráveis, porque carecem da mesma graça, se olharem, se perdoarem, se amarem. Conta um missionário de que ele foi pregar em um centro ali do Sudão, e ele começou a pregar e uma tribo inteira se converteu, e ele ficou maravilhado com aquilo. Semanas depois ele foi pregar em outra tribo, e o que aconteceu? Vários guerreiros dessa outra tribo também se converteram, e eles se converteram vindos de uma agressão que haviam cometido. Com quem? Com aquela outra tribo convertida semanas anteriormente. Eles foram convertidos. Em suas espadas e lanças havia sangue das mulheres daqueles homens da congregação. E o pregador ficou desesperado, porque ele estava diante de uma cena que ele jamais imaginava. Ele estava diante daquela congregação de homens daquela tribo de 3 semanas, 4 de conversão, e quem estava chegando com as espadas banhadas de sangue? Sangue das mulheres, filhos e filhas daqueles homens. A outra tribo. E ele falou: agora vai acontecer a desgraça. Mas eles se sentaram, dividiram o pão, choraram juntos. Me explica como isso pode ser feito. Só com o poder do Evangelho. E é o Evangelho que é pregado hoje aqui para você. É o Evangelho que te humilha e mostra que não há um ponto sequer de superioridade em mim e em você em relação a ninguém. Que a graça do Senhor hoje possa constranger o seu coração, abater a sua soberba, a minha, e te fazer perceber que só o Evangelho salva, só o Evangelho une as pessoas, só o Evangelho perdoa pecados. Ore comigo.
Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o poderoso Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de que um homem inocente morreu para que eu pudesse ser salvo, é uma mensagem que vai ser pregada até o último dia, onde houver homens para serem salvos nessa terra. É uma mensagem que deveria ser a mensagem da ONU, deveria ser a mensagem de todas as instituições que buscam paz no mundo, deveria ser a mensagem central de todos os partidos políticos, deveria ser a mensagem de todas as famílias nos almoços de domingo, deveria ser a única mensagem nos lábios daquele que está prestes a perdoar o ofensor. O Evangelho é a única mensagem capaz de nos fazer essa noite retroceder do mal que iríamos fazer. O Evangelho de Jesus. Que todos possamos crer no Evangelho para sermos salvos, para que uma culpa real também essa noite possa se tornar uma culpa psicológica, para que haja peso de fato na consciência, para que haja tristeza profunda. Que o sangue de Jesus limpe pessoas essa noite, que o Espírito de Deus domine o coração de homens e mulheres aqui, fazendo com que eles lembrem de que o Evangelho é tudo que temos, e o Evangelho é tudo que podemos ser, de que não há nada além disso, de que os homens estão completamente perdidos e vão continuar perdidos enquanto não forem submetidos ao Evangelho. Senhor, perdoa-nos, limpa-nos, que cada homem e mulher aqui que precisar perdoar ou pedir perdão, essa noite encontre as forças que precisava no Evangelho de Jesus. E é nesse Evangelho que nós acreditamos, e é no nome de Jesus que confirmamos isso. Amém e amém. Deus abençoe e uma boa noite a todos.